Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esse dia Caminhando pela Bíblia. Hoje eu estou acompanhado aqui do livro do meu amigo Dave Armstrong, que se chama 100 Biblical Arguments Against Sola Scriptura, quer dizer, 100 argumentos bíblicos contra o princípio protestante de sola Scriptura, somente pela Bíblia. É um livro de apologética sensacional que eu recomendo muito a vocês. Bom, hoje nessa caminhada a gente vai terminar o livro do Levítico. A gente vai ver que obedecer a Deus terá suas recompensas. Desobedecer a Deus, por outro lado, acarretará em punições. Esses são os capítulos 26 e 27. Vamos caminhar pela Bíblia. O fim do conjunto de leis, que é o livro do Levítico, vai chegando ao fim. Deus transmitiu, então, através de Moisés, seu profeta, todas essas leis que agora vão ajudar a santificar essa nova casta sacerdotal, os levitas, e através deles também os leigos. Então, tudo sempre gira ao redor da liturgia, como nós vimos. Vamos tratar do capítulo 26 do livro do Levítico. Agora é a hora de ensinar ao povo que viver a fé recompensa. Então o povo está aprendendo, na verdade, no fundo, que não andar na fé traz graves consequências. Os benefícios e as punições aqui descritos, como sempre, eles não são coisas autoritárias ou arbitrárias, ou seja, não são caprichos de Deus, mas eles são consequências naturais da vida na aliança. Ou seja, viver a aliança é o caminho certo. Por quê? Porque a vida na aliança é uma vida em família, como a gente já viu tantas vezes. Claro, viver em família, você tem todas as suas dificuldades, mas é essa vida que, apesar das dificuldades, é a vida com harmonia, em harmonia com Deus, é a que nos dá paz de verdade. Então é uma vida na terra, a vida em família, que reflete a harmonia com Deus. Ou seja, uma vida de fidelidade ao amor ao próximo é aquilo que nos dá paz. Então, de novo, se você vive em família, você reflete a natureza da Santíssima Trindade na sua relação familiar. E como é que você vive isso na terra? Você vive através do amor, da vivência. Seu amor com o próximo determina a sua fidelidade à aliança. O contrário disso é o nosso distanciamento de Deus, é isso que nos causa danos. É o mesmo com uma vida de infidelidade na terra, na verdade. Seja com a sua família, com o seu trabalho, com seus amigos. No fundo, isso é uma infidelidade consigo mesmo também. Então, esse distanciamento, essa incapacidade de manter a nossa palavra e os nossos votos, são essas coisas que nos fazem mal. Então, a gente acha que é simplesmente as consequências. É aquela história, a pessoa sempre acha que o problema... Algumas pessoas, quando ou ela não tem caráter, ou ela não aprendeu ainda o sentido da palavra de Deus, ela acha que o único problema é ser pego. É como um bandido, ele só fica realmente chateado, ele se arrepende de ser pego muitas vezes, ele tantas vezes não se arrepende do que ele fez. Então é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando que essa nossa incapacidade de manter os nossos votos, a nossa palavra, isso é a infidelidade. Essa infidelidade nos causa mal. Então você viver a fidelidade nos traz muitas bênçãos. É como a nossa vida na Terra. Você viver a fidelidade traz enorme alegria e paz. Você não vivê-la dá terríveis consequências. Então é isso. Vamos notar algumas características dessas bênçãos. No versículo 6 desse capítulo 26, o Senhor fala sobre dar paz na terra. Aqui é literalmente na terra prometida, em Israel. Aqui ele não está dizendo paz no mundo, genericamente, como hoje em dia, vamos todos nos unir, cantar musiquinha e ter paz. Não é isso. É que é uma coisa realmente prática da paz em Israel, paz ao povo por sua fidelidade. Isso seria fundamental não apenas para cumprir a aliança da terra, que foi forjada com Abraão, lembra, eu vou dar a vocês uma terra e vocês vão ter paz nela, mas por quê? Como nós vamos ver no futuro, isso seria um sinal para cumprir outra aliança, a do reino. Porque essa aliança só pode ser cumprida quando você tiver paz na terra. Paz sem guerras, sem viver em conflito com o seu próximo. Ou seja,
Apenas vivendo a aliança, apenas vivendo a fidelidade com Deus, que você vai ser vitorioso contra os seus inimigos e você vai ter paz suficiente para ter um reino, que é basicamente o que você vai ver hoje a nossa relação com o reino de Deus. Só se você for fiel à aliança, fiel ao seu compromisso com o seu próximo, que você vai ter paz e entrar no reino de Deus. E os versículos 11 e 12, se você notar, eles falam sobre Deus viver entre nós, andar entre nós. Então isso é tanto uma maneira de dizer, sim, que Deus está sempre conosco, mas é também, claro, uma profecia sobre a vinda de Cristo. É uma maneira profética de você falar sobre Deus andar sobre nós, literalmente. E é importante notar que São Paulo vai citar esses versículos exatamente na sua segunda carta aos Coríntios. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, exatamente para falar sobre Cristo em nós, ou seja, a Eucaristia. Porque ele diz que exatamente essa passagem de Deus entre nós, ele fala que no final das contas, isso é a Eucaristia, pois isso faz de nós templos, moradas de Deus. Ou seja, então aqui a gente tem todos os sentidos de leitura bíblica possíveis só nessa passagem. Você tem Deus em nós, como sempre. Deus está sempre conosco, como nós dizemos na missa. Você vai ver que isso significa também Deus entre nós como Cristo, e Deus entre nós como Cristo eucarístico, em nós, fazendo de nós templos. Que passagem incrível se você souber ler a Bíblia e entender a interpretação, como ela se completa, como o próprio São Paulo nos ensina a ver todos esses sentidos bíblicos. Então as punições, ao contrário, eles provocam danos à paz na terra e à paz de espírito. Atos têm consequências, como a Bíblia sempre nos lembra. Então uma coisa é absolutamente fundamental aqui. Essa passagem toda das punições, como nós estamos vendo, ela vai ser repetida mais tarde no livro do Deuteronômio. Mas tem uma diferença crucial aqui. Ela não vai ser mais como aqui. Aqui você vai ver, se você não me ouvir, ou se você me desobedecer. Mas no Deuteronômio ela vai ter um tom profético. A gente vai ver isso mais adiante, mas ela vai ser muito mais determinista, no sentido que Deus sabe que nós vamos aprontar. Agora, o que é profético aqui de suma importância é o versículo 34 do capítulo 26, que diz: a terra desfrutará de seus sábados enquanto estiver desolada. O que significa isso? Isso é muito importante. O Senhor está nos lembrando que o sabá, o sábado, o dia do Senhor, não é brincadeira. De novo, se você notou, é impossível você não ter notado como isso está sendo pontuado por toda a história da salvação. Toda a história, não é só um livro ou outro. Então, se nós não vivermos a aliança, se esquecermos de viver os sábados, que para nós na nova aliança é o domingo do Senhor, nós perderemos tudo e o Senhor fará a terra desfrutar da relação com Ele mesmo sem nós. As ordens de Deus serão cumpridas, independente de nós fazemos ou não. Ou seja, se nós não fizermos, nós estamos nos excluindo dessas bênçãos. É isso que está sendo dito. Então isso é um eterno lembrete a nós. Então vamos falar sobre o capítulo 27, o último capítulo do livro do Levítico. Então esse último capítulo é curioso, porque o Senhor nos lembra que apesar de todas as nossas obrigações, Ele está vindo o tempo inteiro falando das obrigações, que é o livro do Levítico, um conjunto de leis. Mas Ele vai nos lembrar então que ainda assim a gente deve oferecer sacrifícios espontaneamente. É isso que ele está falando aqui. Olha, lembre, você pode também oferecer, mantenha uma relação. Então, quer dizer, é um conjunto de leis, mas tem um lembrete. Não é só um conjunto de leis, ainda assim é uma recomendação, uma coisa de vivência, de sabedoria aqui também. Ofereça sacrifícios. Quando você quiser, dê graças. Isso é muito importante, porque isso coloca em perspectiva um aspecto que vai ser exaltado no futuro, que é exatamente a ação de graças, mas não só como uma obrigação, mas como uma obrigação moral, não uma obrigação legislativa, como uma obrigação moral nossa de nos lembrar dessa aliança. Então é uma coisa muito interessante que isso esteja no final do livro do Levítico. Se você parar para pensar que é um conjunto de leis, muitas vezes vista como uma coisa ultra rígida.
Isso coloca todo o sistema de leis, o conjunto de leis em perspectiva. Isso quer dizer que, para além das obrigações, nossa relação com o Senhor é amorosa. Nós devemos cultivá-la. É isso que está dizendo aqui. Você tem que, desculpa fazer metáfora manjada, mas cultivar, regar a planta. Você tem que fazer isso com amor sempre. E Deus está dizendo, cultive essa relação, não se torne legalista, que esse é um problema que vai acontecer de novo e de novo, a se tornar isso legalista. Até hoje, a pessoa acha que cumprindo certas coisas está pronto. Não. Deus quer que nós cultivemos essa relação com Ele. O Senhor é um Pai que Ele nos disciplina quando é necessário, mas Ele nos quer vivendo a relação espontaneamente. Ele nos chama e nós devemos responder a esse amor. Vamos nos esforçar para isso. Essa, no final das contas, é a lição do livro do Levítico. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.